Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô trazendo um trechozinho para que vocês realmente compreendam o que foi que aconteceu lá naquela época entre La Fontaine e Braid, né? O início ali do hipnotismo, essa comparação do magnetismo com o hipnotismo e principalmente a visão deles. Existia uma problemática muito grande do que realmente era hipnose, do que realmente era magnetismo, e nesse livro do Michaelos ele traz um trecho bem importante. Eu vou colocar para vocês, se necessário eu vou estar intervindo e comentando o que é que o autor quis dizer. Bom, essa é uma nova série, eu vou estar trazendo para vocês trechos de livros, trechos esses que eu considero importantes, não só para a questão, para a gente compreender o que verdadeiramente é, mas as questões práticas também. E aí a gente começa com o livro do Michaelos. Se necessário for, eu vou intervir. Caso não, bota aí, aperta, não sei qual lado que vai aparecer para vocês, mas apertem aqueles 3 pontinhos, acelera a velocidade do vídeo e espero que vocês gostem do conteúdo. Até mais. Estava o problema assim situado, quando, em 1841, o médico inglês Braid, depois de profundamente impressionado com as experiências de La Fontaine, lançou as bases do hipnotismo moderno, o qual, sem sombra de dúvida, como o reconhece Medeiros e Albuquerque 9, deriva diretamente de Mesmer. Em resumo, o médico inglês acreditou ter descoberto a causa fisiológica do fenômeno, afirmando que o olhar fixo e prolongado, paralisando os centros nervosos nos olhos e suas dependências, e destruindo o equilíbrio do sistema nervoso, produz também os fenômenos em questão. 10 Um novo processo, uma nova teoria, um novo nome, eis as condições com que a ciência oficial poderia acolher o magnetismo. Palavras, palavras e sempre palavras, atroz dissimulação do orgulho científico, que não invalidam os fatos, os fenômenos, com todas as suas consequências. Mas a verdade que de tudo isso ressalta é que o magnetismo seria o caminho certo a indicar, a explicar, a provar a tese espírita. Laponi isso mesmo confessou sem tergiversações. O chamado magnetismo animal de Mesmer e dos seus sectários é em geral a mesma coisa que o hipnotismo, mas em casos especiais, e nas mãos de algumas pessoas, torna-se misto de hipnotismo e de espiritismo, com predominância ora de um ora de outro. 11. Todavia, Mesmer era materialista, ao passo que Jaime Braid era espiritualista. 4. Medeiros e Albuquerque, obra citada pag 3, 10 James Braid Neurohipnologia, Tratado do Sono Nervoso ou Hipnotismo, 11 Dr. José Laponi Hipnotismo e Espiritismo. Capítulo e 5. Como já dissemos, o hipnotismo moderno deriva diretamente do mesmerismo. Havia necessidade de substituir um nome, magnetismo, que feria suscetibilidades científicas e filosóficas. Mesmer, embora materialista, baseava sua teoria no fluido universal, que, segundo afirmava, é de uma sutileza sem comparação e que penetra todos os corpos. Essa matéria sutil é o agente do magnetismo. Tal concepção não soava muito bem aos ouvidos dos homens de ciência, que nela viam algo de sobrenatural. Mas como os fenômenos não podiam ser contestados ou negados, não havia como mudar-lhes um nome e atribuir-lhes outra causa. Isso foi conseguido pelo sábio inglês com a denominação de hipnotismo, embora não abrangendo toda a ordem de fenômenos realizados pelo magnetismo. Destart Braid pôde definir o estado hipnótico como sendo o estado particular do sistema nervoso, determinado por manobras artificiais, tendendo, pela paralisia dos centros nervosos, a destruir o equilíbrio nervoso. 12. O temor reverencial dos doutores com assento nas academias estava por esse modo desviado. Nada de fluidos, nada de matéria sutil, nada de agentes sobrenaturais, mas um estado fisiológico causado pela destruição do equilíbrio nervoso. Eis o que é o hipnotismo. Ficou assim prestigiado o hipnotismo através dos tempos pela ciência oficial e relegado o magnetismo com os seus passes, as suas imposições e os seus fluidos para o monturo das teorias condenadas como obra do charlatanismo. Assim aconteceu em toda a parte.
Entre nós, inúmeros foram os professores e cientistas que se dedicaram ao assunto, destacando-se entre eles Frederico Fajardo, Érico Coelho e Medeiros e Albuquerque. Entretanto, tem um alto sentido o conceito emitido pelos eminentes mestres Juliano Moreira e Miguel Couto, quando prefaciaram o livro de Medeiros e Albuquerque 13. Afirmou, então, Juliano Moreira, convencido que estou das vantagens da psicoterapia, em suas modalidades, testemunha que tenho sido dos resultados do hipnotismo, quando conscienciosamente aplicado. Faço votos para que um novo livro de Medeiros e Albuquerque se espalhe no país, com tamanha rapidez que não venha longe uma nova edição, da qual espero desaparecerá a pequena jaça presente, algumas palavras um tanto ásperas, referentes a Charcot e outros neurólogos, cujos serviços à neuriatria são tantos que os absolvem dos erros em que hajam por acaso incorrido, a opinião de Miguel Couto, que merece especial destaque, em virtude das suas reservas, que são, em parte, as mesmas que opuseram os magnetizadores, é a seguinte: em matéria de 12 James Braid Neurohipnologia, Tratado do Sono Nervoso ou Hipnotismo, 13 Medeiros e Albuquerque o Hipnotismo. Terapêutica sugestiva, eu entendo que o âmbito do emprego do hipnotismo é bem restrito, e que a sua eficácia se esgota rapidamente no mesmo doente, para o mesmo mal, ao passo que Medeiros e Albuquerque escreve. Quando se pergunta para que moléstias pode servir a sugestão hipnótica, há o desejo de responder, para todas, proposição, aliás, atenuada na seguinte: evidentemente ninguém pensa em dizer que a sugestão hipnótica pode tudo curar. Tirante este desacordo, só elogios tenho para a obra etc. De um lado, pois, o acatado neurólogo Juliano Moreira reconhece as vantagens do hipnotismo, que é apenas, dizemos nós, um dos fenômenos do magnetismo, uma modalidade dentro da generalidade. De outro lado, o eminente professor Miguel Couto opõe-lhe evidentes restrições. Propositadamente transcrevemos essas duas opiniões para melhor documentação das nossas assertivas. Braid não procurou reproduzir todos os fenômenos do magnetismo, do qual o sono magnético ou sonambulismo são apenas ocorrências naturais. Mas foi precisamente isso que o impressionou ao assistir a uma sessão, realizada por La Fontaine, e os seus processos, conforme se deduz do próprio título da sua obra, outro objetivo não tiveram senão provocar o sono nervoso. Aqui deu um nome de hipnotismo. Os magnetizadores, ao revés, que sustentavam a teoria do fluido, curavam as moléstias pela aplicação dos passes, das imposições, dos sopros etc., sem se preocuparem direta e especialmente com a produção do sono. Sem se preocuparem direta e especialmente com a produção do sono. E não foi de outra maneira, senão naturalmente, casualmente, que foi descoberto o sonambulismo, por Puisegor 14. Mais ainda, embora possam os magnetizadores, por meio de passes apropriados, provocar o sonambulismo, não o fazem senão em circunstâncias excepcionais, deixando sempre que o fenômeno se opere em toda a sua espontaneidade. Isso porque entendem que há nessa prática um excesso prejudicial e quase sempre desnecessário. O primeiro a profligar o abuso foi o próprio Mesmer, depois que o meu método de tratar e de observar os doentes foi posto em prática, diversas pessoas, quer por um zelo imprudente, quer por uma vaidade sem cabimento e sem consideração pelas reservas e as precauções que eu julgara necessárias, deram publicidade prematura aos efeitos e principalmente à explicação deste sono crítico. Não ignoro que tenham daí resultado abusos, e observo com sentimento que voltaram com ardor os antigos preconceitos,
de sorte que o hipnotismo, ou melhor o ramo especializado do magnetismo, especialmente criado para provocar o sono nervoso, criou fóruns de cidade e empolgou as academias. A época do magnetismo já passou, disse o Austrégésilo XV, numa lacônica sentença de condenação. Pensamos, data vênia, de modo contrário, a época do magnetismo ainda não chegou, porque ele não conseguiu o domínio sobre o misoneísmo tirânico e ridículo. Mas se não venceu ainda como teoria, como sistema, na integridade dos seus processos e das suas virtudes, triunfou na deformidade do seu sucedâneo, venceu com a máscara que o orgulho filosófico e a vaidade científica lhe colocaram. Não é nosso intuito estabelecer um estudo comparativo dos dois sistemas e decretar irremediavelmente a condenação dos processos hipnóticos. Mas não podemos evitar a declaração de inferioridade desses processos, reconhecida francamente pelo seu autor, através da seguinte passagem: todavia, a julgar pelo que os magnetizadores declaram produzir em certos casos, parece haver muita diferença para que se possa considerar o hipnotismo e o mesmerismo como dois agentes distintos. Os magnetizadores afirmam que podem realizar certos efeitos que eu nunca pude provocar com o meu método. Posto que o houvesse tentado, ele acrescenta em nota, os efeitos a que aludo são, por exemplo, ler a hora num relógio colocado por detrás da cabeça ou na cavidade epigástrica, ler cartas dobradas, ou, um livro fechado. Reconhecer o que se passa a 614 Marquês de Puisegor Histoire Critique do Magnetisme Animal, 15 Antônio Austrégésilo Forças Curativas do Espírito. Distância de alguns quilômetros, indicar a natureza das moléstias e prescrever seu tratamento, sem possuir conhecimentos médicos, magnetizar sonâmbulos a distância de muitos quilômetros, sem que eles tenham conhecimento da operação que se propõe realizar, é fácil compreender, observa Rouchel 16, porque Braide não conseguiu realizar todos os fenômenos obtidos pelos magnetizadores. É que não levou em consideração a influência física e psíquica do operador e que causas diferentes deveriam forçosamente produzir efeitos também diferentes. Isso, porém, não nos pode conduzir à conclusão de que os partidários do hipnotismo jamais apresentaram fenômenos dignos de registro. A copiosa literatura sobre o assunto e os trabalhos notáveis de sábios de renome, em todo o mundo, nos desmentiriam de imediato. Mas é necessário atentar para uma circunstância singular: os hipnotizadores, embora conservando a denominação hipnotismo, no campo experimental dividiram-se, admitindo muitos deles as teorias fluidistas e, consequentemente, o processo dos passes dos magnetizadores. Daremos, apenas, um grande exemplo nesse sentido. É do eminente fisiologista Charles Richet, que assim descreve o seu método de hipnotismo 17. Faço sentar o paciente numa cadeira defronte de mim, tomo cada um dos seus polegares em uma das mãos e aperto-os fortemente, mas de uma maneira uniforme. Esta manobra é prolongada durante 3 ou 4 minutos. Em geral, as pessoas nervosas sentem logo uma espécie de peso nos braços, nos cotovelos e principalmente nas pálpebras. No princípio das minhas tentativas, eu pensava que fosse necessário mandar fixar um objeto qualquer pelo paciente. Vi mais tarde que era uma complicação inútil. A fixação do olhar tem talvez alguma influência, mas não é indispensável. Entre um e outro operador havia diferenças no modo de proceder, diferenças que não vale a pena expor aqui longamente. Tratava-se de projetar o fluido magnético no corpo do paciente. O grifo é nosso. Isto se fazia em maior ou menor quantidade, ou carregando o corpo inteiro, ou especialmente quer o tronco, quer a cabeça, quer alguns dos membros, conforme os fenômenos que se tratava de obter, ou a sede da moléstia. O que havia geralmente de comum eram os passes. O grifo é nosso. Por ele se fazia a transmissão.
Esses passes eram sempre de cima para baixo. O processo de Charles Richet é tipicamente o processo dos magnetizadores, conforme se vê da descrição minuciosa que Dupotet 18 faz dos diferentes métodos. Registramos o fato com especial agrado, não só porque Richet conseguiu a produção dos mais extraordinários fenômenos, como também porque, segundo a opinião de Charles Baldwin 19, com os seus trabalhos começa a gloriosa época do hipnotismo SED e a glora época de hipnotismo comencigas per la labor hoje. Charles Richet parece acertado, pois, concluir que Charles Richet, como muitos outros, empregavam indiferentemente as expressões magnetismo e hipnotismo, devendo acentuar-se, todavia, que, no trecho supracitado, somente se nota o uso das palavras magnetização, fluido magnético, passes, etc. Dessa mistura e confusão de métodos diversos resulta que não se pode afirmar se, em determinada operação, prevaleceram ou não os processos puramente magnéticos. Por essa razão, observou com justeza Alphonse Boivin que, a todo momento, quem se acredita magnetizador hipnotiza e quem se julga simplesmente hipnotizador, magnetiza. 7-16 Rochelle Rapports do Magnetisme et do Spiritisme, 17 Charles Richet Traité de Metapsychique, 2 a edição, 1923, 18 Dupotet Traité complete do Magnetisme Animal, 19 Charles Baldwin L'Art de Mendisciplino, Chicago Gil. Escrito originalmente em Esperanto, 20 Alphonse Beu e Magnetismo Curativo. Tradução da FEB.